Vamos comparar 28 anos de mandato do Jair Messias Bolsonaro como deputado federal, comparando com quem fez em 6 anos e meio? Para, cara. Na cara não, o cara tá doente lá, tava na UTI esses dias. Você vai dar um tiro na cara, vai ser caixão fechado mesmo? Mas a gente tem que fazer duas coisas, é fazer a nova Constituição e declarar guerra ao crime organizado. E a partir daí, a partir dessa guerra ao crime organizado, a gente consegue limpar também a polícia e a política. Então, é isso, só a gente vai ser capaz de romper com isso. Porque se o Bolsonaro chegar no poder, ou algum deles, eles não vão conseguir, porque o rabo já está muito preso. Eles já têm que lidar com uma anistia de crimes passados. Eles já têm que lidar com tentativa de golpe. Eles já têm que lidar com o STF em cima deles porque eles fizeram merda. Eles já têm que lidar com um cenário internacional que não gosta do presidente, do ex-presidente Bolsonaro. Eles já têm que lidar com tanto BO, eles têm que lidar também com o Centrão que vai mandar neles, eles têm que lidar com o crime organizado que está dentro de vários partidos ali dessas coligações, eles vão ter que lidar também com a compra de votos que eles mesmos fazem. Que eles por consequência, né? Não digo que em si o bolsonarismo faça, apesar de que eu não tenho propriedade para falar nisso, mas eu acredito que talvez possa acontecer. Mas quando o bolsonarismo se metamorfa juntamente com o Centrão, eles já tomam para si a questão da compra de votos. Então, se forma só um bolo, nesse bolo está inserida a compra de votos, e é um problema monumental que eles não conseguem romper com isso porque eles fazem parte do próprio sistema, né? Então, eles já têm tanta coisa para se preocupar, tem tanto rabo preso, as próprias rachadinhas do Flávio, os próprios funcionários fantasmas, é tanta coisa que eles já têm o rabo preso que eles não podem fazer, porque senão vão puxar o rabo deles, que poxa, é uma insanidade o brasileiro ainda olhar para o Bolsonaro como a única opção diante da situação que o nosso país se encontra. O Bolsonaro ele não é a solução. As pessoas imaginam que ele é alguma coisa boa, enquanto ele por dentro só é mais daquilo que faz mal para a gente. O Bolsonaro em si é só o próprio sistema. O próprio sistema. Ele se tornou o próprio sistema de alguma forma. Eu levaria algum tempo para explicar isso para vocês, como que o Bolsonaro fez a metamorfose no sistema, mas talvez algum dia eu entre melhor nesse quesito. Mas para agora é só isso. O Bolsonaro ele se tornou o próprio sistema e ele não consegue combater o sistema exatamente por isso. Enquanto isso, a gente tem aqui o Partido Missão, que consegue, sim, fazer esse combate. Eu fico muito decepcionado, fico muito descrente quando eu vejo tanta gente iludida com um cara que já foi lá e falhou. Tipo assim, o Bolsonaro ele era para ser o rompimento com o sistema, era para ser o rompimento com a esquerda. Ele mesmo falou que para o PT voltar eu tenho que errar muito. Eu tenho que errar muito. Ele errou e o PT voltou. E as pessoas, mesmo diante desses erros, elas veem nele uma figura a seguir. Elas veem num cara que falhou, um cara que falhou miseravelmente. Não é nem que ele falhou miseravelmente. Ele foi horrível, ele foi péssimo em tudo que ele se propôs a fazer. Ele não conseguiu deixar um legado sequer no Estado. Ele não tem uma parada que você olha e fala, olha, o Bolsonaro deixou isso daqui pra gente. O governo Lula, ele mente ali na questão do Bolsa Família, que foi só uma unificação de várias bonificações. Bonificações não, é a palavra errada, mas não importa. Foi a junção de vários benefícios ali em um só benefício, no caso Bolsa Família. O Lula também tem aí muita gente que fez as faculdades de. Esqueci agora o nome, as faculdades, nem sei se é faculdade mesmo, mas muita gente estudou graças ao governo Lula em poxa, fez cursos profissionalizantes, etc. Eu sei que eu tenho um pessoal que me fala isso e etc. O governo Bolsonaro nem isso, ele não deixou um legado, ele não deixou um feito que você olha e fala, poxa, isso daqui vai fazer uma mudança no Brasil que vai ser sentido nos próximos anos. A gente tem aí a reforma da Previdência, que a gente já precisa de uma nova reforma. O Bolsonaro não foi capaz de. Para quem não lembra, o Bolsonaro ele surgiu imaginando a gente imaginava uma reforma da presidência naquela época, uma reforma estruturante, uma reforma onde a gente ia tirar ali os militares e as filhas de
militares ia retirar as pensões delas, ia não retirar totalmente as pensões delas, mas a gente ia reestruturar essa questão. E o Bolsonaro não foi capaz de fazer isso, graças ao seu alinhamento tanto com o Exército quanto com, a população que ele não queria desagradar. Ele não foi capaz de fazer essa reforma estruturante. A gente já precisa de uma reforma nova, saca? Ele não conseguiu deixar um legado. Tem muita gente que fala, o Bolsonaro criou o Pix. Mas o Pix já tinha um movimento antes do Bolsonaro. Ele, se eu não me engano, vem no governo Temer. Então, qual foi o legado que o Bolsonaro deixou? Muita gente diz que o Bolsonaro armou a população. Muita gente diz que o Bolsonaro fez ali uma medida provisória. Acho que é uma medida provisória para facilitar o armamento da população. E, cara, olha só, hoje em dia a gente tem, eu acho que foi acho que tem até alguém tentando revogar ou isso foi revogado, não tenho a certeza agora. Mas antes, e talvez seja até alguém do MBL, mas eu não lembro agora. Antes não. Os clubes de tiro perto de escolas só podem funcionar depois das 18 horas, cara. Assim, qual foi o legado do Bolsonaro? Hoje em dia, a dificuldade está muito grande ainda para tirar um armamento, para ter ali o CAC. Assim, qual o legado do governo Bolsonaro? A tentativa de um golpe? Ou, sei lá, o, o verde e amarelo roubar a cor da nossa bandeira para ele? Vamos comparar 28 anos de mandato do Jair Messias Bolsonaro como deputado federal, comparando com o Kim fez em 6 anos e meio? Cara. Na cara não, o cara tá doente lá, tava na UTI esses dias, você vai dar um tiro na cara, vai ser caixão fechado mesmo? Cara, deixa eu mudar a tela aqui para eu conseguir ler. Ó, Jair Messias Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 7 mandatos consecutivos, cara, 1991 a 2019, totalizando 28 anos na Câmara dos Deputados. Durante esse período, sua atuação foi marcada principalmente pela defesa de pautas ligadas às Forças Armadas, segurança pública e valores conservadores. Contudo, sua produção legislativa foi relativamente modesta, em termos de proposições aprovadas. A seguir estão alguns dos principais feitos e características da sua atuação parlamentar. Primeiro, projetos de lei e propostas legislativas. Bolsonaro apresentou mais de 170 proposições legislativas, entre projetos de lei, emendas e propostas de alteração constitucional. No entanto, apenas dois projetos de sua autoria foram aprovados e sancionados em 20 e poucos anos. Lei, as proposições aprovadas foram: estabeleceu sanções administrativas para irregularidades no setor de combustíveis, fortalecendo a fiscalização e combate à adulteração. Beleza, não é um projeto ruim, mas vamos lá. Incluiu no Estatuto dos Militares a possibilidade de transferir para dependentes ou herdeiros o direito à promoção post-mortem de militares falecidos em serviço. Cara, não sei o que dizer sobre isso, mas vamos lá. Uma foi em 1999 e a outra foi em 2009. Ou seja, ele fazia um projeto a cada 10 anos. É isso, cara, a cada 10 anos ele aprovava um projeto. Esse é o deputado estadual do nosso querido Rio de Janeiro. Estadual? Não, federal, né? Vamos lá, vamos então falar agora do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, o que ele fez em 6 anos de mandato? Olha só, projetos aprovados em plenário, 17. Emendas acatadas, 40. 7 vezes mais que a média dos deputados. Top 4 leis aprovadas. Marco legal dos games, que essa todo mundo ficou sabendo. É, assim, um dos maiores feitos do nosso querido Kim Kataguiri. Prisão preventiva para crime hediondo e roubo. Teve aumento de pena para furto, roubo e receptação também, foi um baita de um acerto também no ano passado. E pena dobrada contra a corrupção em tempo de calamidade pública. E aqui tem mais algumas coisinhas, olha. Aí depois a gente tem aqui algumas leis propostas: incentivar ou permitir. O projeto prevê prisão a quem incentivar ou permitir pena, permitir mudança de sexo a menores. Essa daqui me afeta. Para quem já assistiu, aí não me afeta diretamente, mas afeta a minha sanidade mental. Para quem já assistiu aí as minhas lives, os cortes aí da gente falando sobre
mudança de sexo em crianças, vocês entendem que eu sou completamente contra. Eu acho que as penas deveriam ser mesmo rígidas, assim, a níveis estratosféricos, e aqui a gente tem uma proposta do Kim Kataguiri que eu nem sabia que existia, mas já tem o meu apoio total, e assim que eu chegar, seja em 2028, 2026, ou 2030, 2034, eu chegar na Câmara, eu vou lutar para melhorar, para ou aprovar, se ainda não tiver sido aprovada, ou melhorar essa proposta. Ó, projeto prevê prisão a quem incentivar ou permitir mudança de sexo em menores. Cara, perfeito, perfeito, Kim Kataguiri. Ó, outro projeto. Para restringir gastos de viagem internacionais de agentes políticos. É isso, vamos acabar com a Janja. CNH sem autoescola obrigatória. Essa eu não sei como tá, seria com a prova do Detran. É isso? A gente partiria logo para a prova do Detran? Você tem alguma informação sobre isso, Matheus? Porque isso seria sensacional. Essa daí, basicamente, é um modelo que, se eu não me engano, talvez os Estados Unidos também parte, tem Irlanda, tem alguns países da Europa também que já fazem. Basicamente, aquela obrigatoriedade da gente ficar pagando 2.500, assim, no melhor dos locais do Brasil, para fazer uma CNH básica, tem que fazer todo o trabalho de aulas e tudo mais, de forma obrigatória com a escola, seria retirado. Você poderia aprender de forma online e também com algum instrutor que você quer. Ah, meu pai vai virar meu instrutor. E a única obrigação que você tem é fazer a prova escrita e a prova, como fala? A prova prática com o Detran. O restante não teria essa necessidade. Então, acabaria muito com o custo. Baita proposta. Baita proposta. Para além de acabar com o custo, acabaria com a máfia, né? Talvez não com a máfia do Detran, mas com a máfia das autoescolas, sim. E o preço seria reduzido, né? Até as autoescolas iriam ter que abaixar os valores ali para continuarem operando. Isso seria uma mais-valia para a sociedade como um todo. Agora, deixa eu pensar, será que acabaria com a máfia do Detran? Cara, acaba que acabaria, né? Porque É, ainda acabaria tem com um um dos custo para braços fazer a dela. prova. É, pois é. Ó, a gente tem aqui maiores projetos. Apresentou o pedido de plebiscito para pena de morte e prisão perpétua. Cara, só isso daqui, só se o Kim Kataguiri conseguir aprovar, conseguir os votos necessários para fazer esse plebiscito, cara, só isso já valeria ao Kim Kataguiri uma história na política brasileira 10 vezes maior que a história do Bolsonaro. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque isso é uma questão tão grande na nossa política, é uma questão tão grande, uma necessidade tão grande do nosso Estado, que, cara, só isso daqui esmagaria o Bolsonaro e toda a família dele. Tudo que eles já fizeram na política seria simplesmente apagado, só por esse plebiscito, se desse certo. E vai dar certo, vai dar certo em algum momento. Pode não ser agora, mas em algum momento isso vai dar certo. A gente tem também o projeto de lei anti-Oruan, que, poxa, não preciso nem falar que é outro combate ao crime organizado, que, assim, é necessário, para além de necessário, é essencial mesmo, a merda. Eu me confundo aqui com as palavras e faz parte, pessoal. Podem criar memes aí, e já me ajuda. Inclusive, se você quiser ser um curteiro, ser um criador de memes, ser um memeiro do Guará Livecast, entra na nossa comunidade e se informe, porque isso é possível e isso ajuda muito no nosso trabalho. Mas vamos lá. Proposta da PEC do equilíbrio fiscal para salvar o país da crise de 2027. Olha só, o governo ainda não tem um plano, mas o Kim Kataguiri tem um plano. Então, é isso. E eu vou te dizer, se o governo tivesse aquele brio, aquela noção de, poxa, a gente tem até uma ideologia aqui, a gente pode até fingir que a gente segue a ideologia, que a gente sabe que o Lula, no fim, ele não tem grandes ideologias, é só um velhinho gagá tentando se manter no poder. Ele iria tentar apoiar é uma palavra muito forte, mas ele iria tentar articular para que esse projeto passasse para salvar o Brasil em 2027, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas o Kim Kataguiri tem um grande poder ali de articulação dentro da Câmara e não duvido nada que ele consiga aprovar mais esse. De 17 seria o número 18 e seria sem dúvidas um dos mais importantes para a questão econômica do nosso país, porque a gente tem aí uma bomba prestes a estourar. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!